Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no E Agora Marina. Vamos gravar mais um podcast e eu tenho comigo aqui um querido, muito querido, Tiago Correia. Estou muito feliz de te entrevistar porque você é uma pessoa muito querida, me deu uma oportunidade maravilhosa de estar aqui no Conase hoje. E eu acho que é muito bacana porque foi assim um encontro muito legal que nós tivemos há alguns meses, né? E aqui te entrevistar vai ser muito importante, muito especial para mim. Tiago, obrigada por estar Ah, aqui. Marina, eu que agradeço, tá? Então, assim, pra mim, eu que agradeço estar aqui com você pelo segundo momento e eu não te dei a oportunidade. Você construiu a sua oportunidade. Isso é resultado do trabalho que você vem desenvolvendo aqui em Vitória, tá aqui no Espírito Santo, no segmento condominial. Então, assim, nada mais justo você plantar e colher. Então, o sucesso é teu. Parabéns. Obrigada, querido. Bom, diretor comercial da Confiança Garantidora, né? Que fala assim que é o parceiro financeiro para o seu condomínio, né? Mas aqui, Thiago, quando eu fui ver o seu briefing, né? Quando a gente conversou, você trabalha como síndico profissional, você tem várias outras atividades, né? Tem braço para fazer tudo. É verdade. Eu sou um apaixonado pelo segmento condominial, né? Na verdade, eu fiz uma transição de carreira em 2018, tá? E daí entrei no segmento condominial de cabeça. E eu costumo dizer que assim, eu sou quase um polvo. No segmento condominial eu gosto de fazer de tudo um pouco. Mas na verdade aquilo que a gente faz com amor, aquilo que a gente faz com prazer, assim, a gente não trabalha, a gente só vive, né? Verdade. Então eu sou um empreendedor nato do segmento condominial, sou um visionário mesmo e gosto de atender o condomínio. Meu cliente é o condomínio. Então o que eu puder fazer para atendê-lo, eu não meço esforço. Não, eu percebo muito isso e foi incrível que quando nós estamos aqui no Conase, tá, pessoal? Então, assim, o Congresso Nacional das Administradoras está aqui no Espírito Santo e, assim, eu acho maravilhoso porque vocês viajam o Brasil todo, né? E trazendo conteúdo para condomínio e aqui no Espírito Santo é realmente muito difícil, né? Vir o pessoal fazer esse tipo de evento, juntar as empresas dessa área condominial. Então, eu acho muito importante isso que vocês estão fazendo, esse movimento, né? Você aí junto com o Sérgio também trazendo esse movimento. Como que você, por que incluiu o Espírito Santo? Já começa por aí, né? O que o Espírito Santo tem de especial para incluir na rota do congresso de vocês? Então, mano, como você bem falou, a estrutura da CONASE, né, da Confederação Nacional de Síndicos, que o evento é o Congresso de Administradoras e Síndicos, ele já vem aí com a estrutura bem sólida com o professor Sérgio Craveiro. E eu, particularmente, eu já frequento, já ando com a CONASE há muitos anos. E, especificamente, em 2025, a gente juntou os interesses, tá? Entre CONASE e Confiança, que era o quê? Elevar conhecimento e elevar o nível de profissionalização do segmento condominial. Então, nada melhor escolher cidades que a gente se sente acolhido e que a gente percebe que os síndicos eles se entregam, eles buscam, tá? Nada vale você montar um grande evento como esse com empresas sólidas bancando o evento, tá, para participar, Sim. e os síndicos que são aqueles maiores interessados não participarem. E nas cidades que a gente frequenta tem uma adesão em massa, tá? Existe um interesse e daí o resultado final é uma satisfação entre CONASE, Confiança e segmento condominial. E Vitória não poderia ficar de fora, tá? Que bom. Com esse Vitória tive o meu primeiro momento, acho que mais ou menos um ano, né? Vai completar um ano, foi quando começamos a abrir o mercado aqui em Vitória, não diferente de outras cidades, principalmente no segmento de receita garantida, ou seja, Vitória foi acometida no passado por empresas que atuaram de forma errônea, né? E daí a sociedade, os síndicos ficaram traumatizados. Então, Ficaram, né, isso, na recuada. Na recuada mesmo. Então, o meu maior trabalho é desfazer essa mal impressão, tá? É levar esse remédio doce e que de fato mostrar como que funciona a receita garantida. E eu digo, Marina, que nem todo condomínio ele tem indicação para o serviço de receita garantida, mas o síndico ele precisa conhecer, ele precisa ter boas experiências, formatar o seu conhecimento para que ele entenda que no momento que o condomínio dele necessite de uma gestão financeira, tá? Ele saiba como contratar e como contratar, quando e como contratar. Então essa é a proposta da Confiança Garantidora, CONASE, tá? E daí eu falo, o preço é caro, tá? Tá viajando, tá rodando essas cidades, não é mas fácil. ao mesmo tempo é compensador,
tá? Tipo, ontem eu cheguei e a Andressa, que é a nossa parceira, a nossa gerente de negócios, começou em Vitória e agora já tá nacional, tá? Vê o potencial da Andressa. E ela me chama carinhosamente de chefe, né? Chefe, vou marcar uma agenda. Eu disse, Andressa, em Vitória eu não vou trabalhar. Eu quero curtir Vitória, eu quero curtir Porto Velho, eu quero passear. Então ontem eu tirei o dia assim, né? Que minha esposa não escute, mas ontem foi só lazer. Mas tem que também ter um pouquinho, né? Tem que dar uma descansada, uma relaxada um pouquinho, porque depois passa o dia todo aqui no evento e a gente sabe que é puxado, né? Mas eu acho muito interessante, Thiago, porque assim, você como síndico também, você consegue ter uma visão diferente, né? Você consegue ter a necessidade do síndico e o que o mercado não te oferece. Porque quando você pensou na confiança, o que veio na sua mente quando você pensou em criar? Porque quando nós conversamos, a confiança não é só uma garantidora. Vocês têm, assim, uma gama de serviços que eu fiquei impressionada, né? Que a gente vai conversar aqui. Mas quando você imaginou, foi por qual necessidade que você viu como síndico? Então, Marina, eu sou síndico profissional, eu tenho uma atuação como consultor condominial. Eu sou síndico chancelado pela FGV, tá? Fundação Getúlio Vargas, né? Todo mundo conhece. Com muito êxito. Nossa, e assim, ó. É suado, tá? Mesmo. Então, assim, desde a minha vida, quando eu comecei a me projetar na parte profissional, tá? A trabalhar, não importa na área que eu atue, eu sempre me proponho a fazer 100%. Todos os dias, 100%, 100%, 100%. Não poderia ser diferente no segmento condominial. Eu já tendo a vivência como síndico, eu já sabendo como o síndico pensa, eu já sabendo o que o síndico precisa, eu já sabendo como as empresas se portam, né? Infelizmente a gente vê muitas empresas enxergando o condomínio só como um simples contrato. Vai lá, retira o contrato, ganha aquele dinheiro e depois... Faz o que está ali no Código Civil e dentro do contrato, faz o básico. Você tá entendendo? E é isso aí. E na Receita Garantida, a gente não poderia ser só mais uma empresa de Receita Garantida, a gente não poderia ser só uma empresa de cobrança. A gente precisava entregar algo mais, né? Então, o que é que a confiança entrega? De fato, como você falou na sua abertura, a confiança, ela é o parceiro financeiro do condomínio. Tudo aquilo que demanda recurso financeiro que o condomínio precisa, a gente não pensa duas vezes, a gente não hesita em atendê-lo. Simplesmente a gente vai lá e acata. Então, começamos de forma sólida, então a Receita Garantida é só um produto que a gente tem, né? Temos outros produtos em cima da Receita Garantida, que é a antecipação da inadimplência histórica. O terceiro produto é um aporte financeiro, uma antecipação de recebíveis. Tiago, como que é isso? O condomínio precisa fazer um retrofit na fachada, ele precisa de R$500 mil. Mas se o síndico for fazer uma taxa extra para arrecadar em 60 vezes, né, daqui a 5 anos, aquele orçamento de R$500 mil não vai custar mais R$500 mil. Não funciona mais. Então, o que é que a confiança faz com os nossos clientes? A gente antecipa 100% da receita na conta do condomínio, antecipa aqueles R$500 mil, e o condômino vai pagar de forma parcelada. Ou seja, o condomínio está municiado de recurso financeiro, ele tem poder de negociação com seu cliente. Aquele orçamento que era R$500 mil, só vou pagar 470 à vista, vou pagar na medição. E o condômino, ele vai pagar em 60. E a melhor forma ainda, Marina, eu tenho um cenário de 100 unidades, 100 apartamentos. Então, 20 apartamentos quer pagar aquela taxa extra em 12 vezes, 20 quer pagar em 24 vezes, mais 20 quer pagar em 36, 48 e 60. A confiança garantidora, ela consegue atender 100% dos interesses, porque afinal, quem entende da saúde financeira do seu bolso é você. Não é o condomínio, não é a garantidora. Então você vai lá e diz como você quer pagar, em quantas vezes você quer pagar. Mas aí o condomínio paga direto para a empresa, então não é um valor que você vai cobrar do condomínio. Não. Você vai cobrar o condômino que vai fazer o parcelamento direto. Direto do condomínio. E aí ele pode escolher o plano que ele quiser dentro da possibilidade de pagamento dele. Isso. Por quê? Porque se o condômino do 01 não pagar, não tem problema. A empresa vai cobrar o condômino do 01. Entendi. Se eu fosse cobrar o condomínio, tá? Então, digamos, hipoteticamente, é um boleto de uma parcela de R$20 mil. Se eu for cobrar o condomínio, e ele vai ter inadimplência. Então, ele não vai arrecadar os 20 mil para pagar a parcela do aporte. Sim. Ele vai ter que fazer o quê? Infelizmente, ele vai tirar da despesa da receita ordinária para cumprir o pagamento da extraordinária. Então eu vou punir o condomínio. E dessa forma da confiança, não.
a gente atende 100% os interesses do condomínio e facilitando para o condômino. O condomínio vai ter certeza do dinheiro na conta para poder pagar o serviço, né? Isso e aquela aí. dívida fica para o condômino A caso taxa ele não extra, consiga. né? Isso. Porque hoje o que acontece muitas vezes, a gente tem uma inadimplência que é do próprio mês, né, do boleto. Sim. Quando a gente faz uma cota extra, vem a inadimplência da cota extra, e aí o condômino que paga 2 vezes, né, pelo que não paga. Isso aí, o adimplente, infelizmente, ele sempre vai pagar sempre pelo tá inadimplente. No prejuízo, entendeu? Então, nossa, isso é maravilhoso. Eu acho isso incrível. Aí, falando ainda em cima da estrutura da confiança, né, que você falou que tem vários negócios, então aí a confiança ainda tem o braço do fotovoltaico, tá, que é energia solar, desconto da conta de energia para o condomínio e para os condôminos. A confiança ainda tem a Confibank, que é o arranjo de pagamento, tá? Que a gente tem para pessoas físicas e jurídicas. E sem falar da própria operação financeira, o próprio lastro financeiro da empresa, que ela possui o seu próprio FDIC. Então, assim, 100% da operação da confiança é com lastro capital próprio. Então, dá essa segurança maior para o cliente, né? A operação do FDIC Confiança, né, chancelado lá pela CVM, Comissão de Valores Mobiliários, como manda as regras internas do mercado financeiro, dando essa segurança, sim, para o condomínio, tá? Para o nosso cliente. E como que funciona a garantia da cobrança, Thiago? Porque eu lembro que nós já conversamos algumas vezes, né? Mas eu queria entender um pouquinho, vamos supor, aquele condomínio que tem uma inadimplência, né? Aquela inadimplência difícil, que o síndico não consegue receber, tá lá há tempos. Como que vocês analisam isso e realmente fazem que aquele valor entre no caixa do condomínio? Perfeito. Eu acredito que você está falando da inadimplência histórica. Histórica. Após a entrada da confiança na Receita Garantida, Isso aquela aí. inadimplência Que histórica ficou para trás. Isso. Então, como é que funciona? Existem situações, aí eu falo como síndico e como gestor da empresa, tá? Tem 2 mundos aí muito claro na minha cabeça. O condomínio, ele é rateio de despesa, tá? Então eu preciso arrecadar para pagar a despesa do mês. Como falamos, o adimplente, ele sempre vai pagar pelo inadimplente, mas passamos por esse mês pontual, aquela despesa, aquela inadimplência que tem, aquelas contas que o condomínio tem, já passaram. Então, ou seja, o condomínio passa a ter aquela poupança que ele vai receber e vai receber 100%, tá? Em algum momento. Em algum momento, tá? Ele vai receber, isso é claro. Então, aí vem as assessorias de cobrança, vem os escritórios jurídicos para fazer essa operação em conjunto com o condomínio. Ok. Mas a gente sabe que o condomínio tem emergências, surgem emergências. E daí eu digo, é mais fácil chamar uma taxa extra e punir o adimplente mais uma vez, ou você pegar aquela receita, aquela inadimplência lá que passou e negociar ela. Eu, como gestor, como síndico, é interessante eu pegar aquilo que já passou, negociar e transformar em dinheiro vivo, do que punir mais uma vez o condômino com a taxa extra. Tá? E eu digo com toda tranquilidade, taxa extra para mim é sinônimo de má gestão. Principalmente se for para cobrir o caixa de uma ordinária, né? Porque quando a gente faz uma previsão orçamentária a contento, o ano flui tranquilamente. E daí são 2 momentos, Marina. Como eu sei que o condomínio ele não precisa daquele recurso à vista, ele não vai gastar aquele dinheiro de uma vez só, mesmo que seja numa emergência, ele ainda vai contratar uma empresa, ele ainda vai dar uma entrada, a empresa ainda vai executar, ele vai ter a forma de parcelamento e pagamento. Se o condomínio precisa de 100%, aconteceu alguma coisa, precisa do dinheiro para mês que vem, urgente. Então a gente pode pegar, antecipar dos últimos 4 anos, tá? 100% do que não está judicializado. Se tiver judicializado, aí o condomínio que contratou a assessoria jurídica, ele tem que negociar, tá? Com o advogado, e aquele advogado passar um subestabelecimento para a empresa sem reservas, e a gente consegue antecipar aquele crédito que o condomínio teria para o futuro longo, né? De imediato. E a confiança, ela vai assumir aquela cobrança normalmente. Tá? Eu tiro aquela dor de cabeça do condomínio. Tiago, por que você fala que vai antecipar os últimos 4 anos se a dívida prescreve com 5? Porque daí eu estou antecipando, eu não conheço aquela massa, e daí eu tenho 1 ano para trabalhar com o condômino no eixo judicial ainda. Por quê? A proposta da confiança não é sair judicializando. Como eu falei, fazer um acordo e negociar. É capital próprio, é lastro próprio, como diz o meu sócio Samuel, meu dinheiro, minhas regras, né? Então, normalmente quem opera com outros fundos obedecem às regras do fundo, né, e não da empresa.
E daí a proposta da confiança é realmente negociar. Entendi. É fazer um acordo para que a gente traga aquele recurso e não venha trazer uma punição para o condômino. Porque a empresa e o condômino sabem que tudo que tiver judicializado vai ser pago. Porque a dívida não é do condômino, a dívida é próprio terreno, a dívida é da unidade. Tá? Então, se ele quer aquele recurso à vista, a gente faz a análise, aplica um deságio sobre o valor de face e credita na conta do condomínio. Para essa operação, sim, a empresa exige uma assembleia, porque o condomínio vai receber a menor do que foi aprovado na previsão orçamentária. Tá? Se ele quer esse recurso, se ele pode receber esse recurso de 2 ou 3 vezes, a minha taxa de deságio é menor. Eu forço o condomínio ficar com mais receita, porque eu sei que ele não vai usar aquele dinheiro à vista. Então, até isso a gente se preocupa. Consegue fazer uma gestão até desse dinheiro que vai vir para o caixa do condomínio. Isso, a gente se preocupa para que sempre o condomínio fique com mais recursos. Tá? Então, essa é a vertente da confiança. Então, essa, de fato, é o parceiro financeiro do condomínio. E é assim que a gente vem crescendo de forma sólida em toda a operação nacional. Não, maravilhoso. E quando vocês pensam, né, no caixa, vamos supor que o condomínio precisa de um valor para fazer uma estrutura ali, como você falou, do retrofit. Vocês têm algum critério de avaliação para que o condomínio possa ter esse crédito com vocês? Como que vocês avaliam? Então, por valor, por quantidade de unidades? Não, a gente não faz esse filtro, tá? Porque eu entendo que o condomínio ele é independente. O gestor por esse contrato, por essa parte, é o síndico, ele que é o único responsável civil e criminal, inclusive responde com os próprios bens. Ele foi eleito em assembleia para representar aquela coletividade, então não cabe à empresa analisar isso. Tá? Cabe ao Conselho Fiscal, cabe aos condôminos, saber o que é que vai aprovar em assembleia para que a empresa faça o aporte. Particularmente o que a gente cobra apenas é a ata que foi aprovada o recurso, a contratação, descrito na ata para onde que vai aquele recurso, se vai para a fachada, se vai para o telhado, se vai para a piscina, qual a destinação, certo? A ata registrada e daí a gente faz o aporte e a gente realmente não se preocupa com isso. O condomínio está com débito na conta de energia, alguma coisa que seja, está com restrição, SPC Serasa. Para a gente é independente. Para a gente tiver uma ata de eleição de síndico válida, se tiver uma ata aprovando a contratação da taxa extra, se tiver toda a documentação do condomínio, CNPJ, convenção, regimento, tudo correto, para a gente faz o crédito e vida que segue. Se ali tiver uma farsa, se tiver uma fraude, aí o condomínio em si não vai ser penalizado. Quem vai ser penalizado com as ações sim vai ser o síndico, tá? Mas aí o próximo gestor vai saber que aquele recurso entrou lá, que a confiança tem um contrato vigente com o condomínio e somos solidários para resolver o problema do condomínio. Entendi. Tá? Gente, eu fiquei realmente espantada, porque quando a gente fala da garantidora, pensa somente de um produto, Thiago. Então vocês precisam entrar em contato com ele, com certeza, ou com a Andressa, que também é uma pessoa maravilhosa, vai atender vocês maravilhosamente bem, para ouvirem todos os produtos de fato e os benefícios que isso pode trazer para o síndico e para o condomínio, porque muitas vezes a gente tem um condomínio pequeno que não consegue fazer a arrecadação daquilo que precisa para uma obra grande. Fica anos para arrecadar, né? Eu já tive casos da gente ficar 5 anos, mas aí depois para fazer o orçamento que de 5 anos atrás, que aquele valor já não é mais a mesma coisa. O condomínio vai sempre precisar de dinheiro, Thiago. Sempre precisar de dinheiro. É uma empresa falida, né? Não tem. Todo mês os acionistas têm que aportar recurso, né? É dividido aqui, ó, tudo ali, ó, dividido. Então, assim, eu fiquei assim, eu acho que é uma ótima oportunidade e prédios comerciais também. Porque os prédios comerciais, a gente tem, assim, realmente, infelizmente, uma listagem de inadimplentes sem fim, né? E, às vezes, o valor do imóvel já passou. O valor da inadimplência já foi até maior do que... E aí vocês avaliam também os processos dos condomínios? Porque a gente tem, por exemplo, naquela inadimplência antiga, ali já existem alguns processos em andamento, vocês também fazem essa avaliação, vocês também garantem esse crédito, entra na conta? Isso. Então, como falei, a receita garantida, eu garanto 100% da arrecadação do condomínio todos os meses, independente do condômino pagar ou não. E quando o condômino inadimplente ele for pagar, ele paga a empresa como se estivesse pagando o condomínio.
cota condominial, juros, multa e honorários, tá? Tudo. Então, digamos nesse cenário aqui criado que o condomínio tem 100 unidades e dessas 100 unidades já tem 20 ações judiciais e essas 20 unidades já não estão pagando. Então, quando a gente entra, a gente passa a pagar por aquelas unidades, certo? Sim. Ou seja, o condomínio realmente vai contar com 100%. E ali a gente tem uma linha de corte. Da minha entrada para frente, toda aquela inadimplência é minha. Eu que vou cobrar. Da minha entrada para trás, parou ali é do condomínio. Sim. Tá? Então, o condomínio que vai cobrar, o condomínio que vai judicializar, já está judicializado. Sim. Mas a partir da minha entrada, ele passa a ter 100% da minha receita. E como é esse estudo, Marina? Digamos que o condomínio ele tem umas... Tiago, eu quero uma proposta. Aí o normal é, a minha inadimplência é 30%. Né? O síndico já fala assim, é 30%. Aí eu falo, com todo respeito, eu vou discordar, é mentira. Mas 30%, meu mas Deus, que dó desse condomínio. Que dó, você não sabe de nada. Eu sei. 30% é sua inadimplência hoje. O mês passado algumas unidades não pagaram, semana que vem elas vão pagar, daqui a um mês muitas unidades já pagaram, então assim, ela é 30% hoje. E o estudo que a Confiança faz, o estudo que eu faço é a inadimplência futura. Qual que vai ser a inadimplência desse condomínio daqui a 6 meses? E daqui a 6 meses a inadimplência não é 30%. A inadimplência vai ser 20%. Você já faz uma projeção. Isso. Você está entendendo porque dificuldade financeira todo mundo passa. Com certeza. E como a taxa de serviço da Confiança ela é fixa durante todo o período do contrato, ela não oscila, já dando essa previsibilidade de receita, então todo o contrato o condomínio vai saber que vai receber X mil reais sempre 2 dias após o vencimento. Então a gente tem esse cuidado de fazer essa análise e fazer a melhor proposta para o condomínio. Entendi. E aí vamos agora um pouquinho falar como síndico. Hoje você atua, nesse momento você está atuando como síndico? Ou aí essa é a Confiança meio que esse seu povo, seus bracinhos? Então, Marina, o Sérgio ele costuma dizer que a gente foi picado, né, pelo mosquitinho azul do segmento condominial. Acabou. Nunca mais. Eu cheguei a ter 24 condomínios em Maceió como síndico, tá? Toda a gestão operacional, lógico, sempre trabalhando com pessoas, né? Eu não consigo fazer nada sozinho, nem escalar sozinho. Mas o tempo, de fato, da expansão, dessa operação da Confiança a nível nacional, ou seja, ela me toma muita atenção, muito cuidado, entendeu? Então, o pessoal fala assim, já tem umas mensagens automáticas no meu WhatsApp, que bom ter você aqui, tal, porque assim, eu não consigo mais acompanhar, mas eu gosto de ter esse contato. Então, infelizmente, ou felizmente, né, eu acho que maio, mais ou menos, o ano passado, final, eu comecei a entregar toda a minha operação como síndico, e em maio eu finalizei. Por quê? Qual que é a minha visão? Eu não consigo ter um contrato e não entregar aquilo que o contrato merece. Eu não consigo entregar menos que o condomínio merece. E eu não achava justo eu receber dos meus condomínios, como síndico, né, colocar o pessoal trabalhando, mas nunca vai ser a mesma coisa. Infelizmente, os colaboradores nunca têm a visão do proprietário, né? Então, assim, eu preferi entregar do que me desgastar, ficar feio na fita. E daí mantive essa relação de consultoria condominial, que venho fazendo não só em Maceió, né? Com certeza. Então, assim, de condomínio a gente tem uma expertise para falar de A a Z, com muita tranquilidade, né? O que não sabe a gente pergunta. Mas graças aos parceiros, graças aos formadores, graças ao nível de profissionais que a gente passa a conhecer a nível Brasil, tá? Então eu costumo dizer que para o síndico morador, síndico orgânico, que eles consumam essas lives, que eles consumam esses conteúdos, porque eu digo assim, cara, se eu passar 1 hora em uma live, você não precisa usar 100%. Pega 10% do que eu falei e formata no seu dia a dia. Pega 10% do que a Marina falou e formata no seu dia a dia. Traz para sua realidade. Traz para sua realidade. Com certeza. Talvez uma coisa que eu estou falando, a Marina vai dizer, não, é impossível aplicar isso na minha realidade. Nunca. Não aplica, mas aplica o que você pode. Mas eu vou... Nossa, você tocou num ponto que, assim, eu não sei como é lá em Maceió, por exemplo. Maceió é perfeito, Maceió é lindo. Mas aqui também, apesar que eu sou paulista, né? Mas agora eu já fui picada pelo bichinho do mosquitinho capixaba, azul, né? Mas assim, aqui, por exemplo, no Espírito Santo, o que eu sinto? As pessoas querem a presença.
Então, como tudo é muito perto, eles vão lá no escritório, eles querem falar com você pessoalmente, eles gostam de olhar assim, ó, e conversar. Eu não sei lá, mas é porque São Paulo, como tudo é muito longe, então para você fazer uma reunião, você consegue fazer duas, uma de manhã e uma outra de tarde. tarde. Aqui, se você deixar, você vai fazendo uma atrás da outra, que as pessoas querem. Então, você como síndico, eu entendo que também é difícil você não estar presente, né? E as pessoas querem a sua presença, por mais que você delegue. Eu tenho uma assistente maravilhosa, mas não é o Tiago que está lá no condomínio. Não é o Tiago que vai ouvir e vai dizer, não, vamos fazer assim, se der errado, a responsabilidade. A assistente vai falar, mas eu preciso falar com o Tiago. Você não, você já resolveria na hora, entendeu? Você sente isso? Lá é assim também, como aqui no Espírito Santo, eu senti muita diferença. Então, Marina, eu acho que o Brasil é assim. O Brasil é totalmente conservador. O Brasil, ele é totalmente barrista. Não anda dizendo, Maceió é barrista, Vitória é barrista, o Capixaba é... Não. É o Brasil. Eu acho que tem que estar um pouquinho mais descolado é o pessoal de São Paulo e do Rio. O do Rio, ele é sempre mais adiantado, ele é bem mais pra frente. Aí a gente tem que puxar o freio de mão também. Mas são pessoas ótimas, carinhosas. Mas eu entendo que nessa operação de segmento condominial, a gente precisa abrir. A gente precisa se abrir para o novo. Então, assim, existem muitas empresas boas, também existem muitas empresas ruins. A gente precisa viver o jogo de erros e acertos. A gente precisa conhecer as pessoas, a gente precisa dar oportunidade às pessoas. E principalmente, o que é que eu falo? Marina vem me vender um produto. Eu disse, ok, Marina, eu aceito o seu produto, manda a sua proposta. Marina, agora eu quero uma relação de uns 20 clientes seu, que eu vou ligar aleatoriamente. Eu não quero que você me indique um ou dois, porque se um ou dois vem de carta marcada com você. Quero vários. Então me dê vários que eu vou escolher para quem eu vou ligar. E daí você liga e você pega a informação e você vai lá, faz os seus questionamentos e pergunta como que é o pós-venda e pergunta se ele entrega o objeto contratual, pergunta se ele dá uma assistência após o contrato, entendeu? Vê se o pessoal dele continua qualificado, tá? Então assim, vale a pena. Na Receita Garantida, a Confiança é uma das poucas empresas que faz um trabalho com associação de moradores, tá? Não só condomínios. A gente pega condomínios residenciais, condomínios comerciais e associação de moradores. Aqui tem vários. Então a gente tem uma expertise. E daí nessa questão da consultoria, o pessoal fala assim, Tiago, mas aqui não vai funcionar, tal, nem todos os associados têm a ficha preenchida. Eu disse, não tem problema. O que é uma associação? É uma organização. Então, você paga aquela cota de manutenção para você ver as benfeitorias, você ver as melhorias do seu ambiente de trabalho, do seu ambiente de moradia. Então, o que é que você faz, presidente? Não, está chegando a Marina e o Tiago na portaria da associação. A Marina, ela não paga a cota de manutenção, a taxa de manutenção. Ok, o porteiro, ele não tem nenhuma obrigação de abrir aquele portão da Marina. Porque ela não paga, ela não contribui para o salário do porteiro. Então, simplesmente eu digo, fala para quem não é associado, vai ter que descer para abrir o portão. E daí eu estou chegando atrás do carro da Marina e sou associado. E daí, eu vi Marina descendo para abrir o portão, ela não paga a cota de manutenção. E mais na frente, quando a gente sentar naquele confraternização da área comum, Marina, o que é que está acontecendo? O que eu vi, você não contribui? E daí a gente tem mecanismo, sim, de ir fazendo com que as associações trazer o pessoal, né? A mesma coisa na correspondência. Não, a Marina mora aqui, mora. Eu vou deixar essa correspondência. Não, você não pode deixar aqui na portaria. Você vai ter que ir lá no final da associação, lá na casa dela, e entregar direto a ela. Não tem condições. Você está entendendo? Então, assim, a gente traz o pessoal e eles passam a ver as melhorias. E para a questão do presencial, Marina, o que é que eu digo? Mas a Confiança não tem uma base aqui em Recife. Eu não preciso ter uma base em Recife. Com certeza. O meu produto é dinheiro. Aí eu costumo brincar assim, Você sabe onde que é a sede do Visa? Não. Você sabe onde que é a sede do Master? Não. Legal. Mas a sede da Confiança, ela é vizinho à sede desses dois. Todos os meses a gente vai lá, confia em você e coloca um recurso na sua mão para você fazer a gestão. Com certeza. Eu não preciso ter uma base fixa para que você me veja.
Você precisa analisar o meu contrato, você precisa mandar o meu contrato para a assessoria jurídica do condomínio, você precisa exigir para essa assessoria jurídica fazer um parecer por escrito e assinado resguardando você, e a gente começa um relacionamento. E assim, eu acho que o que falta para os síndicos é entender a importância de ter bons parceiros. Porque muitas vezes eles não procuram, Thiago, assim, contrata uma empresa, buscou informação sobre aquela empresa, como você falou, me manda a lista aqui de quem você atende, quem são os síndicos que você trabalha. E eu falo muito, o síndico, ele não tem que saber tudo. Ele nunca vai saber tudo, até porque ele pode ser um médico, um advogado, mas que não é da área condominial, né? Isso aí. Ele vai ser um dentista, ele vai ser um professor. Eu tenho síndicos de todos os tipos de trabalho e atividades. E aí, o que ele tem que fazer? Se cercar de pessoas boas. Então, uma boa administradora, um bom jurídico, uma boa parceira de confiança. Porque né? ter confiança é tudo. É tudo. é se cercar de bons profissionais. Porque senão o síndico, coitado, ele não vai dar conta. Você com 24 condomínios na época, se você não tivesse bons parceiros, o que você faria? Eu já tava louco. Mas não é isso, né? E assim, hoje a gente lida com pessoas, né, Thiago? Então eu acho que uma grande dificuldade hoje, independente, eu faço gestão, você como síndico, mas gestor de uma empresa, gestor de pessoas, deve ter aí diversos clientes, né? Qual hoje é a sua maior dificuldade? O que você vê a sua maior dificuldade em relação a essa questão das pessoas? Você acha que está melhorando? Como que é isso? De gestão mesmo, tá? Não só porque você tem um ótimo relacionamento, você é muito aberto, então tô falando assim, de gestão. Marina, de gestão. Há 15 anos de segmento condominial, que eu vejo da mesma forma, tá? Eu não vejo essa evolução de gestão. Eu não vejo síndicos buscando conhecimento a fundo da responsabilidade que é o cargo. Eu vejo poucas empresas como administradora de condomínio assumindo aquele papel de orientar. Você está entendendo? Sim. Então assim, Thiago, o que você está falando é muito sério. Não, mas é sério. É muito sério mesmo. Mas é sério. A gente anda esse Brasil e a gente vê uma linha, você está entendendo? E assim, em muita pouca cidade que você essa régua subir, tá? A responsabilidade do cargo, ela é muito alta, ela exige muito. Por ser uma profissão que ela nunca vai ser regulamentada, tá? A profissão de síndico, tá? Estamos nessa luta aí, isso, né? Mas assim, ele é um cargo eletivo e assim... Muito difícil. E assim, eu até defendo que ela não seja, que ele continue sendo um cargo eletivo, mas que os condôminos assumam essa responsabilidade de se preocupar com quem está elegendo. Né? Você eleger um síndico em uma assembleia ali que durou 20 minutos, 10 minutos... Sem conhecer. Muitas vezes nem sabe quais são os condomínios que ele atende, né? Muitas vezes é pelo valor, não pelo custo, né? Não pelo valor agregado. Qual é o mais barato? Quem é o síndico que vai cobrar mais barato? Não se preocupa realmente quanto que ele tem ali para oferecer para o condomínio, porque a gente está falando de investimento. Sim. Você compra, às vezes, o seu imóvel, vai pagar ele em 30 anos, você não está se preocupando com quem vai valorizar o seu patrimônio? A gente vê assim, infelizmente, a política, vamos falar de política, entre aspas, tá? A política, ela faz parte da nossa vida. É impossível a gente viver sem estar atrelado a qualquer tipo de política. E a gestão condominial, a gestão do síndico é uma política. Então, como é que funciona, teoricamente? O condômino, ele vai eleger um síndico ali, uma pessoa, para representar os seus interesses. Sim. Como é que eu vou votar em um político que eu não conheço a história dele, que eu não conheço o trabalho de base dele? Como é que eu vou votar? Eu vou votar por receber um valor? Infelizmente, quem recebe não tem nenhuma satisfação, porque ele comprou, ele prestou conta. Você está entendendo? E o segmento condominial é a mesma coisa. Como é que eu vou votar em uma pessoa só porque eu vejo que ele tem um Instagram bonito, que ele tá ali, blogueirinho, tal, né? Posta foto de tudo do cano que estourou e tal. Vai fazer uma vistoria e pega os melhores ângulos. Nem sabe quem é que tá postando de fato. E parece que vai para um baile de formatura, né? Trajado. Não que o síndico tem que andar malamanhado, né?
mas vai lá todo produzido. Não, não pode ser isso, eu não posso eleger por isso. Eu posso eleger por conhecer a história dele. Não, ele tem um propósito, ele demonstrou conhecimento. Eu visitei alguns condomínios, eu conversei com alguns condôminos que ele representa fora. E daí eu posso sim ter critérios para eleger. Porque depois que vocês elegem um síndico... Acabou. Pra tirar, é uma ou você vai ficar refém ali da convenção 12 ou 24 meses, ou vocês vão ter que convocar uma assembleia, né, um quarto de condômino, destituir... Pedir, tá às vezes, até para a pessoa renunciar, para facilitar, para não ter que cumprir um quarto para destituir. Então, assim, vocês já estão tendo aqui uma aula com esse professor, né? Vocês estão vendo. E eu brinco aqui, né? assim, Marina, ó, quando eu fui síndico orgânico de onde eu morava, eu fazia gestão da pasta. Eu nunca soube o que era ser síndico. E daí, como que é ser síndico? Aí aconteceu que o síndico da época eu conhecia, e ele não merecia estar levando aquela pedrada. Porque o que é que ele fazia? Ele pegava a receita ordinária, né? Pra montar salão de festas, pra fazer festinha e tal. Aí a sua cara sempre doeu assim, o coração também. E daí o pessoal achava que ele estava roubando, que ele estava desviando, que ele estava fazendo. Coitado, e ele estava fazendo uma má gestão. Ele não estava cometendo esses erros, né, essas graves. Mas aí eu cheguei para ele em assembleia, para você ter uma ideia de como eu não sabia. Eu disse, seu Luiz, o senhor não merece estar ouvindo isso, o senhor não merece estar passando por isso. Se o senhor aceitar, eu assumo a pasta. Assim, não era um edital para eleição, tal, só não era nada disso. Tentar mesmo. E daí ele disse, meu filho, você faz isso por mim, eu desfaço agora. Se o pessoal concordar, não, vamos fazer isso. Aceitamos ali naquele momento, né? Com 8 dias chamamos uma outra assembleia só para redigir a ata ali, fazer o promenor. E daí o que foi que eu fui fazer? Eu fui analisar a documentação dele. E não estava faltando, Marina, 10 centavos. Simplesmente só desorganização financeira. E daí eu assumi isso e comecei. Mas só que eu tinha essa necessidade. Na assembleia, todos os condôminos falam que vai lhe ajudar. Não, vamos fazer uma gestão conjunta, compartilhada, né? Um grupo, vamos tomar decisões. Aquilo é muito bonito. Mas depois você fica só. E daí o que foi que eu fiz, tá? Isso eu não aprendi em nenhum curso, nenhuma live, estou colocando aqui agora, que eu nunca coloquei isso, estou muito confortável aqui com você. Que bom. E o que foi que eu fiz? Eu tinha direito à isenção da cota mensal e tinha direito a um tanque de combustível por mês, para fazer a correria, aquela né? Fortuna para ser síndico. Uma saudade daquele tempo, combustível R$4 o litro. E daí o que foi que eu fiz para chamar o pessoal? Eu disse, pessoal, isso em assembleia, tá? Pessoal, eu sei que eu tenho direito a um tanque de combustível por mês, mas esse mês eu me apertei em casa e eu usei 2 tanques. Ah, você não pode, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Me desceram o sarrafo. Eu disse, pessoal, qual o problema? Vocês não estão acompanhando a pasta, eu posso usar e ninguém vai saber. Eu só estou vindo aqui falando para vocês. Eu estou até me expondo, né? Mas ninguém quer olhar, ninguém quer saber o que eu fiz, ninguém quer saber o que eu paguei, eu estou sozinho aqui com o dinheiro de vocês. Então eu fiz isso. Ah, você é isso, você é aquilo. Pessoal, vamos fazer o seguinte, a partir de agora, vocês olham o livro. Durante essa confusão, Marina, levantou uma senhora e foi olhar a pasta na assembleia. Foi direto no combustível. E daí tocando aquele terror, elas... Tiago, você tá falando sério? Aí eu disse, tô sempre falando sério. Por mais que eu goste de brincar, mas quando é para falar sério, é falar sério. Tiago, de fato, você usou o combustível, usou o dinheiro do condomínio para comprar o segundo tanque, mas no mesmo dia você devolveu para a conta do condomínio. Tá aqui a saída e a entrada. Aí eu disse, claro, eu não falei que eu não devolvi, eu disse que eu usei. Mas agora eu vou dizer o porquê que eu usei. Eu saí sem minha carteira e estava sem combustível. E o cartão da caixa estava na marcha do carro. Eu disse, cara, só tem tu, vai tu. Mas eu fiz isso. Mas eu tive lá a decência, a hombridade de chamar o pessoal. Depois desse dia, o conselho começou a participar mais, os moradores mais. Então, assim, essa responsabilidade é do síndico, mas ela é compartilhada com o conselho, e não podemos dos condôminos. esquecer que quem tem que olhar a prestação de contas, quem tem que conferir as contas é o síndico?
Cadê o conselho fiscal? Cadê a função? Ali na convenção fala, gente, qual é a função do síndico, qual é a função do conselho fiscal. Então, eu vejo muito, Thiago, chegar perto da prestação de contas, da Assembleia de Prestação de Contas, e ter 12 livros ali para o conselho assinar, porque não passou o ano inteiro que horrível. uma prestação de contas. E aqui você está me trazendo uma situação que, se você pegar um papel qualquer de uma despesa qualquer e colocar no meio do livro, vai passar batido, porque ninguém olha. Aí, Marina, isso serve para corte, tá? Prepare esse corte. Eu costumo dizer que é forte, mas é verdade. Então, você que mora em condomínio, você que faz parte de uma gestão, pega essa. Eu costumo dizer que é mais fácil roubar um condomínio do que tirar o confeito da boca de uma criança. Por quê, Tiago? A criança, ela fala, ela chora. O condomínio, não. Então, se você coloca uma nota, se você coloca uma nota explicativa, se você coloca um recibo, vai passar. Infelizmente vai passar, porque os condôminos, eles não querem ter essa responsabilidade, não querem acompanhar. O conselho não tem essa expertise, porque muitos têm as suas atividades profissionais, tá? E não tem tempo e não acompanha no decorrer do ano. Então, assim, se eu não sei o que eu gastei semana passada, como é que eu vou saber o que eu gastei há um ano atrás? E com isso, Marina, vem a crescente das auditorias preventivas. Sim. Aquela que o condomínio contrata mês a mês, já que o conselho não tem esse tempo, não tem esse conhecimento, e os condôminos não querem participar, ela já vai acompanhando mês a mês as despesas e dando parecer. Sim. Favorável, contra, dizendo que o síndico tem que apresentar a nota, que aquela nota explicativa requer de atenção, e daí o condômino, ele pode pegar esse parecer e ir para a Assembleia. E custa pouco, custa barato. Então, assim, eu costumo dizer que o trabalho preventivo, ele é mais barato que o corretivo. Então, é mais fácil você gastar um pouquinho todos os meses do que você reparar aquele dano. Então, a nível Brasil, todo mês você vê uma história. Síndico desviou tanto, a administradora desviou tanto, as contas pool no segmento condominial, né? Assim, de conta pool. No tempo de hoje, a gente não pode mais aceitar isso. Tá? Eu falo assim, Thiago, também, que o síndico, ele não pode ser bom. Ele tem que ser excelente no que ele faz, porque quando ele se propõe a ser eleito numa assembleia, ele tem uma responsabilidade muito grande. Sim. E como você falou, eu acho que braços que o síndico não pode abrir mão, uma auditoria e uma assessoria jurídica. Porque são duas responsabilidades muito grandes que não são do conhecimento técnico dele. Isso aí. Então, quando a gente fala da prestação de contas, a importância da audição, né, de ter realmente uma auditoria, para que quando chegar na Assembleia, você tenha o parecer da auditoria favorável, os condôminos estão tranquilos em aprovar aquelas contas e dar o aceite. E vida que segue, né? Pois é, agora não, o Conselho vê 12 meses de prestação de contas, ele mesmo às vezes nem sabem como conferir, por exemplo, nota fiscal de terceirização de mão de obra. Que delícia. Ai, que dor. Mas não é verdade. Empresas terceirizadas não entregam a documentação. E você acha que o conselho sabe o que tem que conferir? Claro que não, certidões, folha de pagamento, comprovante de INSS, comprovante de FGTS, tudo isso, e eles não entregam. E a GFIP, com o número exato de funcionários que presta serviço naquele condomínio. E o nome do funcionário quando não aparece ali, você fala, ué, a minha porteira não está aqui, meu SG não está aqui, Deus. Não é verdade? E uma coisa interessante, ó, já peguei situações, tá? Uma administradora com terceirização de mão de obra, um exemplo, o condomínio da terceirização era R$40 mil, tá? A nota fiscal dela era de R$2.000 e ela alegava para os síndicos, dizendo que tinha essa brecha na prefeitura, que ela não precisava mais tirar aquele volume cheio, só precisava tirar do serviço administrativo. Sem falar que, aí um outro agravante, a questão da terceirização da mão de obra, ela não pode estar no Simples Nacional, né? Não, o anexo não anexo 4, anexo 4. Então, assim, não comporta o Simples Nacional. Não. Então, assim, e aí as empresas se enquadram e não pagam o INSS. Isso. E aí quando a gente vai ver a nota fiscal, eu falo, cadê o INSS? Aí o contador da empresa vem com um e-mail para mim, não, mas o recolhimento do INSS já foi feito na... Como? Aí eu, gente, para, não vem, não me enganem não, por favor. Então são essas coisas que a gente precisa levar para o síndico. Eu costumo dizer, Marina, assim, faz uns 2 anos
que uns 3 anos que eu falo assim, ó, a gente precisa parar de falar para síndico. A gente precisa começar a falar para o condômino, porque é o condômino que elege, é o condômino que é o proprietário, é o condômino que vai pagar a conta final. Verdade. E quanto maior esse prejuízo, maior vai ser o prejuízo no bolso dele. Então, ele que tem que ter esse conhecimento, ele que precisa buscar, né? É o patrimônio dele, é a vida dele, é o sonho dele. Eu acho que hoje tem melhorado muito essa questão do conhecimento em condomínio, porque antigamente era aquele senhor, quem tinha mais tempo, levanta a mão, vamos eleger aqui, ó. Quem tem mais tempo para assinar a conta em banco, porque só se preocupava O seu nisso. Luiz lá era o aposentado, Era do tempo. Quem tem mais tempo para poder autorizar pagamento no banco e assinar os cheques na época e tal. Então, assim, as coisas vão melhorando, mas às vezes num passo bem lento. Talvez porque hoje as pessoas tenham um entendimento da responsabilidade de fato. Por quê? Porque hoje a gente tem a internet, Thiago. Então, eu acho que na internet você lê muitas coisas que já aconteciam antes, que sempre aconteceram, mas as pessoas não tinham o mesmo conhecimento como hoje na velocidade que a gente tem. Então é uma administradora que some com o dinheiro do condomínio, é um síndico que infelizmente usa o dinheiro do condomínio para pagar suas contas pessoais, se beneficia desse trabalho, né? Então a internet hoje traz a velocidade pra gente, coisas fala, opa, isso aqui não pode acontecer no meu prédio. Nossa, meu Deus, já pensou se isso aqui acontece? Então a internet também alertou para coisas que sempre aconteceram, mas que hoje a gente toma um cuidado muito maior, né? Verdade. E aí, assim, pra gente caminhar pro nosso fechamento, eu queria que você... Pra gente, assim, o seu recado geral aqui pro pessoal do Espírito Santo, né? Trazer uma mensagem pra gente, assim, é muito feliz, eu fico muito feliz quando você está aqui, porque eu sei que é uma empresa maravilhosa que vem para agregar o nosso mercado, que a gente precisa muito, né? E sempre participar dos eventos, que também é o que a gente está falando, é o síndico ter um pouquinho mais do conhecimento, da oportunidade de vir aqui ouvir ótimos profissionais, assim como você, né? Fala aí pra gente. Então, eu que agradeço, tá? Poder estar aqui no Espírito Santo, poder desenvolver esse projeto com a Confiança Garantidora e conhecer pessoas, me conectar também com pessoas boas e dizer que você síndico do Espírito Santo, você síndico do Brasil, você possa conhecer de fato boas empresas, bons prestadores de serviço, se cercar de ótimos profissionais para que vocês possam formatar o seu conhecimento do dia a dia e levar o melhor para o condômino. Esse condômino que te elegeu, esse condômino que vai te indicar e esse condômino que vai gerar um relacionamento de amizade posterior com você. Então você não tem nada mais do que sua obrigação do que entregar o seu melhor sempre. Então essa é uma proposta do Thiago Correia, essa é uma proposta da Confiança Garantidora, aqui para Vitória, aqui para o Espírito Santo e para o Brasil. Marina, muito obrigado, fico à disposição sempre. Então, ó, segue lá. E agora, Marina, segue lá, Confiança Garantidora, e dá uma moralzinha para o Thiago e segue lá, @Thiago Correia, THY, e tamo junto. É isso aí. Marina, tem uma proposta aqui para você. Opa, vamos lá. Vamos criar um grupo, não sei se tem um grupo de síndicos, tá? Para que a gente desenvolva um curso de síndico profissional para dar mais capacitação, mais conhecimento. A gente tem uma operação junto com a Conase, com o professor Sérgio Craveiro, tá? Esse curso está no Simpla, é um curso que eu costumo dizer que ele cobra o valor justo, mas na pegada da Confiança, na pegada da Conase e agora na pegada da Marina, a gente vai fazer isso bem acessível. E eu quero dizer que 100% do recurso que a gente vai gerar vai ser 100% para doação, e você vai escolher comigo aqui alguma instituição em Vitória, aqui no Espírito Santo, para que a gente faça essa doação. Nossa. Lembrando que a ideia é capacitar, é trazer conhecimento, é trazer essa troca e fazer esse network. Não, pode contar Nunca é comigo. contrato, nunca foi dinheiro e sempre condomínio, tá? Então, Isso muito aí. obrigado e Obrigada tamo junto. pelo A convite. responsabilidade agora é sua, meu tá? Deus, agora aqui, eu me senti importante. Pessoal, e lembre que aqui em Vitória, no Espírito Santo, vocês têm a Andressa Costa, tá? É a nossa parceira, é a nossa gerente de negócios. Ela começou aqui em Vitória e agora ela é nacional. Então, assim, eu peguei o potencial dela e estou levando para outras cidades, mas vocês têm ela aqui, tá? É maravilhosa. Obrigada, tá, Thiago? Obrigado a vocês. Obrigada, pessoal.